Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética, aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Lembrando que a programação da TVC-BH está acessível através do canal 6 da NET, canal 3 da Oi e também via internet, tvcbh.com.br. No último dia 10 de maio de 2020, celebramos 34 anos do martírio do Padre Josimo Tavares. Quero dedicar esse Palavra Ética de hoje, um especial sobre o Padre Josimo Tavares. Nosso querido Bispo Dom Pedro Casaldáliga diz: feliz de um povo que não esquece os seus mártires. Preste atenção. Venham todos, cantemos um canto que nasce da terra. Canto novo de paz e esperança em tempo de guerra. Nesse instante a inocentes tombando nas mãos de tiranos. Tomar terra, ter lucro, matando, são esses seus planos. Estamos iniciando mais um quadro na luta por direitos. Atenção! Infelizmente, está crescendo assustadoramente o número de mortos por Covid-19 e o número de infectados pelo novo coronavírus. Alerto para a necessidade de todo o povo seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde. A quarentena tem salvado vidas. O melhor é ficar em casa, lavar as mãos com frequência, usar máscara de forma correta quando tiver que sair de casa. Todos precisam colaborar para mantermos o isolamento social, melhor dizendo, o isolamento físico. O distanciamento social tem sido um ótimo remédio para salvar vidas. Esses são os meios mais eficazes e necessários para salvar vidas diante dessa pandemia do novo coronavírus, uma vez que, sem vacina e sem remédio que salve as pessoas da morte e com o colapso na capacidade de atendimento dos hospitais, quem for acometido pela Covid-19 com grave pneumonia, se for pobre, estará fadado à morte. Estamos no mês de maio, mês muito eloquente. Dia 1º de maio, Dia das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Dia criado pela Internacional Socialista para fortalecer a luta por todos os direitos da classe trabalhadora. A Igreja Católica, se comprometendo com a defesa da dignidade humana da classe trabalhadora, dedicou o dia 1º de maio a São José, o pai de Jesus, carpinteiro, operário, que na carpintaria tornou-se classe. Maio também é o mês em que recordamos a mentirosa abolição da escravidão, 13 de maio de 1888. Logo, mês de maio é tempo de lutarmos contra todo tipo de escravidão. Mês de maio, também mês das mães. Que a ternura e o amor infinito continue sendo testemunhado pelas mamães e por todos nós, filhos e filhas de mães. Mês de maio também é mês de Maria, que a ternura, a proteção e a inspiração da Mãe de Jesus, invocada sob tantos nomes, esteja sempre como um facho de luz, nos guiando, nos inspirando e nos protegendo. Mas, a partir do dia 10 de maio de 1986, maio se tornou também
o mês do Padre Josimo Moraes Tavares, mártir da luta pela terra, mártir da luta pela justiça agrária. Feliz de um povo que não esquece seus mártires. Gosta de repetir o nosso querido bispo Dom Pedro Casaldáliga. De fato, é imprescindível resgatar a memória dos mártires e o processo histórico no qual foram vítimas. Do contrário, não é possível compreender o presente e forjar um futuro digno. Dia 10 de maio de 2020, celebramos 34 anos do martírio do Padre Josimo Moraes Tavares, ocorrido em 10 de maio de 1986, na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Por isso, o recordamos. Após a tentativa de assassinato contra Padre Josimo, no dia 15 de abril de 1986, quando 5 tiros foram disparados contra a Toyota em que ele viajava na defesa dos camponeses, profundamente ameaçado de morte e de ressurreição, incompreendido por colegas, padres e agentes de pastoral, inclusive, Padre Josimo foi convocado a elaborar um relatório de suas atividades e a esclarecer as circunstâncias em que levaram a tantas ameaças de morte contra ele. Em seu belíssimo testamento espiritual e profético, pronunciado durante a Assembleia da Diocese de Tocantinópolis, no Maranhão, dia 27 de abril de 1986, poucos dias antes de ser assassinado, Padre Josimo dizia que sua morte estava anunciada, encomendada e prescrita nos anais das correntes que desejavam ardentemente eliminá-lo. Fazendeiros e empresários do campo já o haviam condenado sumariamente à pena de morte. Mas Josimo se encontrava firme, impulsionado pela força do Evangelho de Jesus Cristo, que havia assumido sua missão pastoral de compromisso com a causa dos camponeses oprimidos e injustiçados. Padre Josimo declarou: "Pois é, gente, eu quero que vocês entendam que o que está acontecendo não é fruto de nenhuma ideologia ou facção teológica, nem por mim mesmo, ou seja, pela minha personalidade. Acredito que o porquê de tudo isso se resume a 3 pontos principais. Primeiro, por Deus ter me chamado com o dom da vocação sacerdotal e eu ter correspondido. Segundo, pelo senhor bispo Dom Cornélio ter me ordenado sacerdote. Terceiro, pelo apoio do povo e do vigário de Xambioá, então Padre João Caprioli, que me ajudaram a vencer nos estudos. O discípulo não é maior do que o mestre. Se perseguiram a mim, hão de perseguir vocês também. Tenho que assumir. Agora estou empenhado na luta pela causa dos pobres lavradores indefesos, povo oprimido nas garras dos latifúndios. Se eu me calar, quem os defenderá? Quem lutará a seu favor? Eu, pelo menos, nada tenho a perder. Não tenho mulher, não tenho filhos e nem riqueza sequer. Ninguém chorará por mim. Só tenho pena de uma pessoa, de minha mãe, Olinda, que só tem a mim e a mais ninguém por ela. Pobre, viúva, mas vocês ficam aí e cuidarão dela. Nem o medo me detém. É hora de assumir. Morro por uma causa justa. Agora quero que vocês entendam o seguinte: tudo isso que está acontecendo
é uma consequência lógica resultante do meu trabalho na luta em defesa dos pobres, em prol do Evangelho de Jesus Cristo, que me levou a assumir até as últimas consequências esta missão. A minha vida nada vale em vista da morte de tantos pais lavradores assassinados, violentados e despejados de suas terras, deixando mulheres e filhos abandonados, sem carinho, sem pão e sem lar. É hora de se levantar e fazer a diferença. Morro por uma causa justa. Padre Josimo Tavares sabia que os filhos das trevas, latifundiários amantes do Deus capital, estavam na iminência de matá-lo. Ele teve a coragem de não fugir da missão. Padre Josimo sabia que a verdade liberta, porque consola os oprimidos, mas também incomoda os opressores. Como Jesus subindo da Galileia para Jerusalém, da periferia para a capital, para enfrentar os podres poderes, Padre Josimo continuou sem arredar 1 milímetro do seu compromisso com os camponeses injustiçados. Dia 10 de maio de 1986, 34 anos atrás, véspera do Dia das Mães, Padre Josimo foi assassinado covardemente enquanto subia as escadas do prédio da Mitra Diocesana de Imperatriz do Maranhão, onde funcionava a sede da Comissão Pastoral da Terra, da qual ele era coordenador e agente de pastoral. Padre Josimo ainda teve forças para entrar no hospital andando. Isso foi o presente de grego que fazendeiros e jagunços deram a Dona Olinda, mãe do Padre Josimo, no Dia das Mães, sendo ele filho único. Que tenhamos a coragem e a lucidez do Padre Josimo de perguntar com nossa praxis: se nos calarmos, quem os defenderá? Fiquem com a bênção do Deus da vida. Queremos de honrar todo aquele que caiu lutando contra os muros e cercas da morte, jamais recuando. Eis o tempo de graça, eis o dia da libertação. De cabeças erguidas, de braços reunidos, irmãos, haveremos de ver qualquer dia chegando a vitória, o povo nas ruas fazendo a história, crianças sorrindo em toda a nação. Haveremos de ver qualquer dia chegando a vitória, o povo nas ruas, sangue bem vivo lateja sobre as mesas de cada família, frutos marcados. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar socializando com você aqui um pouco do muito da beleza espiritual e profética que foi e testemunhou o nosso querido Padre Josimo Tavares. Espere aí. Estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e quero, nesse segundo bloco, partilhar mais um pouco com você do muito e da beleza espiritual e profética que o nosso querido e saudoso Padre Josimo Tavares deixou para todos nós. E partilho com você também uma palavra necessária e mais do que legítima do nosso amigo e companheiro de caminhada e grande lutador Leonardo Boff. Preste atenção.
renascerá, renascerá. Eu sou o Josimo, de novo destino renascerá. Estamos iniciando mais um quadro na luta por direitos. A partir do dia 10 de maio de 1986, maio se tornou também o mês do Padre Josimo Moraes Tavares, mártir da luta pela terra, mártir da luta pela justiça agrária. Em 2006, Claudemiro Godoy do Nascimento, no artigo que tem como título 20 anos com Josimo, ele recordava: há 20 anos, o Brasil vivia momentos de transformações políticas e econômicas que dinamizavam o cenário das relações políticas. Na região do Bico do Papagaio, a situação não se diferenciava. Com o anúncio do fim do regime ditatorial, havia uma rearticulação política das oligarquias rurais na chamada Nova República. A luta social se encontrava diante de fortes momentos de tensão e conflito por parte de fazendeiros e trabalhadores rurais que tinham na igreja, tinham na Comissão Pastoral da Terra, nos sindicatos e nos novos movimentos sociais do campo uma esperança em ver realmente a terra partilhada para todos e todas. Padre Josimo é a testemunha fiel e nos ensina que vale a pena dar a vida por causa do reino, das comunidades e do povo. Sua morte significou o compromisso assumido em denunciar as estruturas de morte alimentadas pelas injustiças políticas de mandos e desmandos de uma oligarquia rural que ousava e ainda ousa se estabelecer no poder da República. É neste sentido que Josimo se tornou o padre mártir da Comissão Pastoral da Terra, ao selar com seu sangue uma opção, um compromisso e um engajamento na defesa dos oprimidos, em especial dos trabalhadores rurais. Poderíamos relembrar os versos de Pedro Tierra, escritos por ocasião do martírio do padre Josimo em maio de 1986. Quem é esse menino negro que desafia limites? Apenas um homem, sandálias surradas, paciência e indignação, riso alvo, mel noturno, sonho irrecusável, lutou contra as cercas, todas as cercas do medo, as cercas do ódio, as cercas da terra, as cercas da fome, as cercas do corpo, as cercas do latifúndio. Para Padre Josimo, ser padre significava sentir a vida brotando como serviço justo a Deus e aos pobres sobretudo. Para Josimo, o culto, a Eucaristia, a teologia e toda a missão pastoral significava o agrado que fazemos a Deus no serviço aos pobres, aos doentes e marginalizados da sociedade. Percebemos nos escritos, nos poemas e nos registros de Josimo uma profunda intimidade com sua opção primeira, a saber, a diaconia, ou seja, o serviço profético emancipatório, o estar servindo aos empobrecidos do Bico do Papagaio, que eram os trabalhadores rurais expulsos e expoliados da terra pelos grandes latifundiários locais e pelos políticos ao estilo coronelista. Portanto, ser padre, segundo Josimo, era ser profeta da justiça, pastor na caminhada e sacerdote humilde que procurava oferecer a Deus oferendas justas. Josimo é a própria oferta. Tornou-se um ofertório vivo para nossas comunidades e para a construção do reino de Deus a partir do aqui e do agora. Padre Josimo, em vida plena, continua vivo em nós
nas lutas, vivo nas memórias do povo, nas experiências dos educadores populares, nos escritos da teologia da libertação e no compromisso dos poucos agentes de pastorais que continuam reafirmando o mesmo engajamento com o reino de Deus, com a construção de um mundo democrático, com a justiça social, justiça ambiental, justiça urbana, justiça agrária, com sustentabilidade ecológica. Não podemos deixar que a história de Josimo se perca. Ele é importante porque tornou o povo sujeito da história. Com Padre Josimo, os dominados constroem suas histórias, que não é mais feita segundo a lógica da classe dominante. O nome de Padre Josimo está hoje em centenas de acampamentos de sem terra, de assentamentos de reforma agrária, de ocupações urbanas, de comunidades eclesiais de base. O seu nome está em escolas, em ruas e etc. Ele está muito vivo e presente nos corações e nas mentes de milhões de pessoas que lutam para que a Mãe Terra seja libertada das garras do latifúndio e das garras dos latifundiários, e para que a terra seja partilhada com milhões de sem terra por meio da tão sonhada reforma agrária popular, massiva e democrática. Como cantor da caminhada, nas noites escuras da opressão, movido pelo testemunho de Padre Josimo, Zé Vicente compôs a música Renascerá, em sua homenagem, música que diz assim: renascerá, renascerá, o teu sonho, Josimo, de um novo destino renascerá, e chegará tempo novo sagrado, há tanto esperado, para nós chegará. Quem conviveu com o Padre Josimo diz: ele era um poeta, tocava violão, gostava de escutar as histórias das pessoas, tinha um jeito humilde de ser, gostava de usar aquelas chinelas havaianas, surradas. Enfim, pela sua opção pelos pobres e pelo seu compromisso com a causa dos camponeses expropriados de suas terras e explorados, Padre Josimo se tornou outro Cristo no nosso meio. Padre Josimo se sentia confirmado pelo discurso da montanha de Jesus de Nazaré, onde, em alto e bom tom, o Galileu profetizou: felizes os que, como Padre Josimo, são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes vocês, como Padre Josimo, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês, por causa de mim. Fiquem alegres e contentes. Está lá em Mateus capítulo 5, versículos 10 e 11. Por essa mística profética, não podemos nos calar diante de nenhuma injustiça. Que tenhamos a coragem e a lucidez do Padre Josimo de perguntar com nossa praxis: se nos calarmos, quem os defenderá? Fiquem com a bênção do Deus da vida. Deus da liberdade aponta novos rumos para a felicidade. Teu riso de menino não se apagará, na língua da história teu nome estará. Oh, 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 renascerá, renascerá. Dentro de cada brasileiro, porque é uma sociedade muito conservadora nós, tem um pequeno Bolsonaro. Já analistas que analisaram Hitler e a Alemanha, que é uma sociedade altamente instruída, eu mesmo estudei lá há tantos anos, altamente conscientizada, cheio de cientistas e sábios e grandes literatos, pôde escolher, elegeu Hitler, como os italianos elegeram Mussolini, cheio de mentiras e fake news. No Brasil, é a mesma estratégia,
Então, há dentro de cada ser humano aquilo que os antropólogos dizem, a dimensão sapiente e a dimensão demente, a dimensão de luz, a dimensão de trevas. E isso convive. E quando dizem que o brasileiro é cordial, como foi chamado pelo grande antropólogo, o pai do Chico Buarque, disse que o Brasil é cordial, ele faz uma nota embaixo. Cordial não significa que é gentil, e que ele é sentimental, porque do coração vem a bondade, vem a gentileza, mas vem também o ódio, a vingança. E o brasileiro é as duas coisas. Então, isso está escondido dentro de nossa cultura. Nós temos algumas sombras terríveis, a sombra do colonialismo, do etnocídio indígena, da escravidão, da dominação da Casa Grande, que está hoje na cabeça dos grandes empresários. Como Gilberto Freire dizia, a Casa Grande não é só uma instituição histórica, é uma estrutura mental que está na grande oligarquia brasileira, que são da Casa Grande, e que consideram os trabalhadores, os que estão lá embaixo, como gente da senzala, que os desprezam. Não só dizem devemos colocá-lo à margem. Gessé Souza mostrou muito bem isso. Temos que rebaixá-los, odiá-los, até o ponto que eles percam a dignidade, que não se sintam mais parte da sociedade. Olha, isso é terrível. E ganhou corpo em Bolsonaro. Ele representa isso. E por isso ele tem uma base de gente que vive dessa dimensão sombria da história brasileira e que nós temos que enfrentar com a verdade, na crença que a verdade tem uma força em si mesma, que a mentira sempre se desmascara a si mesma, que se hoje estivesse aqui Sócrates, ele não precisava tomar cicuta, bastava ele ver o fake news e ia se suicidar de vergonha, porque toda a vida dele foi buscar a verdade nos seus diálogos, a verdade do amor, a verdade da justiça, a verdade de mil coisas nos seus diálogos platônicos, que são belíssimos, sempre buscando a verdade. Também os sábios do Oriente, Buda, Chuang Tzu e outros, buscando a verdade. E agora chega um ponto, uma sociedade da pós-verdade, pós-democracia, uma sociedade sem lei, onde a verdade não conta, se naturalizou a mentira, a enganação, isso a partir de lá de cima, onde deviam vir os bons exemplos de combater a coronavírus com a retraição social, e o presidente dá o mau conselho, saindo na rua sem qualquer proteção, incentivando que retome os trabalhos, que vão à rua. Isso é chamando o povo para a sua sepultura. Para a sua sepultura. Nós estamos enfrentando uma tragédia e ele não repara no mundo tão egocentrado, o mundo dele é tão pequenininho que é menor que o próprio palácio, menor que o seu gabinete. Não vê o que todo mundo faz, porque é a primeira vez da humanidade e que estamos unidos no sofrimento, unidos na busca para enfrentar o inimigo invisível, que no meu modo de ver, isso já foi constatado pelos cientistas, que não veio de um morcego, porque aquele primeiro infectado em Wuhan, ele fazia já 3 semanas que não tinha ido ao mercado, que veio da natureza. Na minha interpretação, de séculos que nós ofendemos a natureza, agredimos a Mãe Terra, e ela foi aguentando, até um ponto que ela não aguentava mais. Mandou o aquecimento global, mandou os eventos extremos, nevascas, secas, mandou vários vírus que nós conseguimos enfrentar. E agora mandou o coronavírus. É um contra-ataque da Terra, da Mãe Terra, que é viva, que é chamado Gaia. Isso é um termo da ciência hoje. Não é mais uma hipótese científica. É um dado de ciência, que é um superorganismo vivo, que se autorregula, que sente as agressões que fazemos e está se defendendo. Muito obrigado pela atenção, que a luz e a força divina continue nos guiando e nos protegendo, e até o próximo Palavra Ética.